O Senhor Jesus disse não. Olá, pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje. Porque quando lemos as Escrituras, existem muitos textos onde o Senhor Jesus disse claramente não. Isso significa o quê? Que não é para nós fazermos algumas coisas. Então, nós devemos obedecer. Nós não podemos agir de forma irresponsável e praticarmos aquilo que o Senhor Jesus falou para não fazermos. Por exemplo, se um pai ou uma mãe disser para o seu filho ou filha, não faça isso ou não faça aquilo, aí algum tempo depois o filho ou a filha faz aquilo que o pai e a mãe disseram para não fazer. O que acontece com essa criança? Ela desobedeceu uma ordem direta dos pais. Assim também é para com o Senhor Jesus. Porque se ele disse não, é para não fazermos. Mas se hoje existem muitas pessoas que estão fazendo o que o Senhor Jesus não disse para fazermos, então estamos errando. Estamos desobedecendo. Estamos sendo insubordinados. E isso é um grande erro. Então, isso não pode continuar acontecendo. É preciso corrigir essa falha, esse erro. Corrigir mesmo. Cada pessoa hoje tem que cair em si, cair em real, de não praticar mais esse erro. Tem que reconhecer isso. E é por isso que nós devemos falar sobre esse assunto, porque para com o Senhor Jesus temos que ser obedientes. Ele próprio, o nosso exemplo, o Senhor Jesus, ele foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Então, ele obedeceu também. Aquilo que Deus falou para ele fazer, ele fez. Aquilo que Deus falou para ele falar, ele falou. Ele cumpriu fielmente. Então, o exemplo de obediência está em Cristo Jesus para nós obedecermos também aquilo que o próprio Senhor Jesus falou para cada um de nós hoje. Então, nós não podemos viver nessa teimosia de desobediência, de coração impenitente, coração de diamante. Não podemos ouvir o Senhor Jesus nos dizendo, não faça isso, virarmos as costas e fazermos o que Ele falou para não fazermos. Quem tem esse procedimento está errando muito. Está se desviando da verdade, do Evangelho, da obediência, da fidelidade e da lealdade para com o Senhor Jesus. Então, nós devemos tomar cuidado com isso, porque isso é um erro espiritual muito grande. E as consequências disso, quem vai sofrer é quem desobedece. Então, o Senhor Jesus nos chamou para a obediência, para obedecermos ao que Ele falou, para cumprirmos mesmo, de fato de verdade, custe o que custar. Tem que ser assim. Então, nós devemos entender isso hoje de uma vez por todas. Porque não dá para vermos maus exemplos de desobediência e praticarmos coisa igual. Como está escrito na Epístola de Paulo. Quando ele fala lá sobre os exemplos de desobediência do povo de Israel, que desobedeceu a Deus várias e várias vezes. E sofreram, cada vez que eles desobedeciam, eles sofriam as consequências da desobediência, os castigos, as punições de Deus, que são severas. São severas mesmo, porque se tem uma coisa que Deus não aprova é desobediência. Principalmente quando é Ele que está falando para não fazermos algo. Que muitos, infelizmente, hoje estão fazendo coisas que Deus não mandou. Que Ele não aprovou. Não outorgou ninguém o direito de fazer tal coisa. Então, Ele não deu essa ordem de desobediência.
quem faz isso é a própria pessoa que desobedece deliberadamente às vezes e assim acaba caindo nesse erro. Então, o que o Senhor Jesus falou, nós temos que obedecer. E eu vou ler alguns textos aqui que falam exatamente sobre essa questão, para que possamos aprender a lição de obedecermos ao Senhor Jesus, aquilo que Ele falou. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos... Vou ler o primeiro... Evangelho segundo João, capítulo 15, o primeiro versículo é o versículo 14. Está escrito assim, ó. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então, nós só seremos amigos do Senhor Jesus se fizermos exatamente o que Ele nos mandou fazer. Essa é a verdade. Então, esse texto aqui expressa para mim e para você que temos que obedecer, temos que fazer aquilo que o Senhor Jesus mandou e não desobedecemos em nada o que Ele mandou. A obediência é o que nos leva a se tornar amigos do Senhor Jesus. Caso contrário, não seremos amigos, seremos inimigos, seremos insubordinados, seremos desobedientes. Então, é preciso parar de pensar nisso agora. Aí o versículo 17 diz assim, ó. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, a ordem do Senhor Jesus é essa. O que Ele nos manda fazer é amar uns aos outros. Isso é simples de se cumprir. Então, não entendo porque alguém em sã consciência iria desobedecer isso. Só alguém mesmo que decidiu, por algum motivo ou outro, desobedecer. Ou porque não quer amar outra pessoa, não quer amar uns aos outros, assim descumpre o mandamento. E dessa forma, essa pessoa não tem como ser amigo do Senhor Jesus, como eu li no versículo anterior, versículo 14. Então, nós devemos tomar cuidado com essa questão, pessoal. Porque o Senhor Jesus está vendo a nossa obediência e a nossa desobediência também. E é claro que a desobediência terá o seu justo castigo. Se você não quer ser o alvo desse severo castigo, então não cogite a possibilidade de desobedecer aquilo que o Senhor Jesus nos manda. Porque está escrito aqui, ó. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, é preciso ouvir a voz do Senhor Jesus e cumprir o que Ele está nos mandando fazer, cada vez mais. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 17. Aqui vai falar de uma coisa que o Senhor Jesus nos manda fazer. Está escrito assim, ó. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Então, nós não podemos em tempo algum pensar que o Senhor Jesus veio revogar a lei ou os profetas. Não, não podemos pensar dessa forma. Pensar que o Senhor Jesus veio revogar a lei e os profetas é errado. É desobediência. Então, não podemos pensar dessa forma. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. O Senhor Jesus está dizendo claramente que Ele não veio revogar a lei e os profetas. Ele não veio fazer isso. Por isso, tanto você como eu, não podemos pensar que o Senhor Jesus veio revogar a lei e os profetas. Não podemos pensar nisso e nem ensinar dessa forma. É errado. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir.
Então, o que devemos pensar é que ele veio para cumprir. É isso que tem que estar em nossa mente. Nós temos que estar conscientizados disso, que ele veio para cumprir. E não ao contrário. Porque quem pensa ao contrário disso está em desacordo com as sãs palavras do Senhor Jesus ditas aqui. Está agindo de forma contrária. É aí que começa a desobediência. A discordância. É alguém que não está concordando com as sãs palavras do Senhor Jesus ditas aqui. Isso é muito sério, pessoal. Discordar das palavras do Senhor Jesus é um erro muito sério, muito grave, que nós não podemos cometer em tempo algum. Essa é a realidade. Agora eu vou ler o próximo texto aqui, que também está no Evangelho segundo Mateus, agora capítulo 6, versículos 5 e 6. Aqui o Senhor Jesus vai falar sobre orações. Olha só o que ele diz, ó. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Deixa eu ver aqui. 5 e 6 só. Versículo 5 e 6. Então ele fala aqui sobre oração. Então não podemos orar de outra forma a não ser essa. Entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto. A sua oração e a minha oração sempre tem que ser feita em secreto. Não pode ser feito em local público, aberto, para as pessoas ficarem nos vendo orar. Isso é hipocrisia. É você orar para chamar a atenção das pessoas. Para ser o centro da atenção das pessoas que estarão ali olhando você orar em pé. Não é esse o procedimento correto. O procedimento correto é o que o Senhor Jesus ensinou claramente. É muito claro e simples de compreender isso. De forma que não tem como alguém desobedecer isso que o Senhor Jesus falou com respeito à oração. Oração é algo secreto. Tem que ser feito de você para com Deus. No seu quarto, com a porta fechada. Você sozinho ali, em um momento íntimo com o Pai, que te vê em secreto também. Então, Ele só vai te recompensar dessa forma. Ele só vai responder a sua oração dessa forma. É bem claro isso. Então, não tem como nós entendermos de outra forma. E aqueles que, infelizmente, hoje não concordam com essas palavras do Senhor Jesus, infelizmente, são hipócritas. Aos quais o Senhor Jesus diz para não agirmos semelhantes a eles. Porque o Senhor Jesus sabe que isso é um procedimento errado. Ele está nos dando o procedimento correto referente à oração. E é muito claro isso, é muito simples. Então não tem como alguém interpretar isso de outro jeito. Não. É simples assim que o Senhor Jesus ensinou e é isso que Ele nos mandou fazer. Agora temos que obedecer. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está também aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, agora versículo 25. No versículo 25 aqui ele vai falar sobre a ansiedade. Então está escrito assim, ó. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento,
e o corpo mais do que as vestes. Então, o Senhor Jesus diz claramente: não andeis ansiosos pela vossa vida. Não podemos ter ansiedade alguma. Quem vive ansioso por essas coisas está desobedecendo ao que o Senhor Jesus falou. Quem está afligindo seu espírito por causa dessas coisas está desobedecendo ao Senhor Jesus. Não está fazendo o que Ele está mandando. Assim, você é um insubordinado, um desobediente. Então, nós não podemos ficar ansiosos pela nossa vida, quanto ao que havemos de comer ou beber, nem pelo nosso corpo, quanto ao que havemos de vestir. Essa é a lição que tem que ser aprendida. Temos que obedecer isso. É isso que o Senhor Jesus nos mandou fazer. É hora de cumprirmos isso, com obediência. Então, é muito simples isso. O complicado é desobedecer. O complicado é ficar ansioso. Você fica ansioso, você fica afligindo seu espírito com essa coisa de ficar ansioso pelo dia de amanhã. Para onde você vai ir? O que você vai fazer? Você tenta querer para si algo que vai ainda acontecer. Você quer antecipar alguma coisa. Fica aí nessa angústia a respeito disso. Então, essa aflição de espírito não pode existir na sua vida nem na minha vida. Porque o Senhor Jesus disse: não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele diz claramente a palavra não. Então, quando o Senhor Jesus diz não, é para você e eu não fazermos em tempo algum. É isso que devemos aprender hoje. E agora eu vou ler aqui o último texto. Está na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao 5. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao 5. Por quê? Porque hoje, infelizmente, existem muitas pessoas ensinando outra doutrina. E também existem pessoas que não estão concordando com as sãs palavras do Senhor Jesus. Isso é desobediência. Esse é o grande erro que, infelizmente, está sendo cometido hoje por aí. Por parte de muitas pessoas. Então, esse é o procedimento errado. Está escrito assim, ó. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao 5. Está escrito assim, ó. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, todos aqueles que hoje ensinam outra doutrina e já não concordam com essas palavras do Senhor Jesus, essas pessoas, eles têm a mente pervertida para a desobediência. E eles são privados da verdade. Porque a verdade é a sã doutrina. E é também as sãs palavras que o Senhor Jesus falou. Essa é a verdade, que devemos cumprir em obediência. Mas os desobedientes, infelizmente, existem muitos hoje por aí, que ensinam outra doutrina e não concordam com as santas palavras do Senhor Jesus hoje no século XXI. Existem muitos por aí.
E é isso que tem que ser combatido. Essa desobediência tem que ser combatida por você e por mim. Então, essa é a mensagem de hoje, que eu espero que tenha sido muito bem clara e simples, para que agora possamos ter o objetivo de obedecer ao Senhor Jesus. Em tudo aquilo que Ele disse para não fazermos, não podemos fazer mesmo em tempo algum. É assim que vai se concretizar a nossa obediência para com Ele. Então eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.